Sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nessa versão traz no formato de áudio os destaques da semana. As diversas camadas da tragédia na Venezuela. Como os terremotos e a intervenção dos Estados Unidos vão impactar o país? A guerra da Ucrânia e Rússia completa mais de 4 anos sem uma perspectiva de paz. Enquanto os ricos lucram com a violência, os pobres ficam desamparados. Como a Copa do Mundo e o lobby das bets servem de instrumento para fomentar as desigualdades sociais. O caminho para uma igreja mais sinodal é barrado. O Vaticano rejeita a possibilidade de leigos realizarem a pregação das homilias nas missas. Como podemos manter a esperança sem se desgastar com a dor da realidade do mundo? Teólogos indicam o caminho para uma utopia possível. No dia 24 de junho, 2 terremotos devastaram a Venezuela em questão de horas. Um evento sísmico equivalente a um século de energia liberado de uma só vez. Os números, uma semana depois, ainda são provisórios e sangram. Mais de 2.595 mortos confirmados, mais de 11 mil feridos, 855 prédios danificados, 189 completamente destruídos. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, chegou a sugerir que o total de mortos pode chegar a 10 mil e mais de 40 mil pessoas permanecem registradas como sem contato com suas famílias. A Venezuela ainda nem começou a lamentar, pois continua em modo de sobrevivência. A extensão total da catástrofe é impossível de calcular, mas é enorme. Os 2 terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram o país um após o outro em menos de um minuto. Eles são considerados os mais destrutivos que o país sofreu em mais de um século. A ajuda internacional chegou em grande quantidade. Quase 3 mil socorristas estrangeiros da Turquia, Chile, México, El Salvador, Espanha, Estados Unidos e Catar estão trabalhando nos escombros. Os catarianos trouxeram até seus caminhões de bombeiros, um contraste gritante com as ambulâncias arruinadas que cruzam La Guaira. Nos primeiros meses de 2026, a Venezuela foi vítima de 2 eventos traumáticos. Primeiro, em 3 de janeiro, o ataque militar denominado Operação Resolução Absoluta, lançado pelo governo dos Estados Unidos contra Caracas e, em menor escala, outras cidades, como La Guaira. O segundo trauma, o duplo terremoto da última quarta-feira, afirma o cientista político Atílio Boron. A Venezuela não chegou a esse terremoto em condições normais. O país enfrenta uma dupla catástrofe. Segundo Boron, o colapso do Estado venezuelano não começou em 24 de junho, começou anos antes, alimentado por uma combinação de má gestão interna, corrupção e pelas mais de 1.000 sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos desde 2015. Essas sanções dificultam a aquisição de medicamentos, combustível e equipamentos de resgate. O presidente americano, Donald Trump, foi um dos primeiros a prometer apoio ao país. Os Estados Unidos estão prontos, dispostos e aptos a ajudar. Estaremos ao lado de nossos novos e grandes amigos. Washington mobilizou 150 milhões de dólares em ajuda, enviou equipes de resgate e emitiu uma licença temporária permitindo transações humanitárias com a Venezuela até outubro. Embora isso pareça um passo positivo, não resolve o obstáculo. O economista Francisco Rodrigues explica que essas licenças limitadas são insuficientes para garantir o fluxo rápido de fundos, já que muitas instituições financeiras continuam bloqueando ou atrasando transações por medo de violar o regime geral de sanções. O analista David Fonseca levanta uma questão importante. Washington já enviou mais de 900 soldados ao território venezuelano, e os resgatadores americanos usam equipamentos típicos de forças especiais, como óculos de visão noturna, possivelmente com tecnologia de imagem térmica. Embora nenhum vídeo tenha comprovado esse uso até agora. Para Fonseca, trata-se de uma invasão silenciosa, tática em que Washington é especialista. Segundo o analista, essa invasão silenciosa funcionaria assim.
Enquanto a reconstrução do país se estende por meses ou anos, os Estados Unidos divulgariam vídeos de seu trabalho humanitário e pressionariam a Venezuela a receber engenheiros e sismólogos americanos em centros científicos locais. O passo final seria criar um centro conjunto de pesquisa sísmica operado pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, com segurança de forças especiais, estabelecendo uma base militar americana em solo venezuelano. Os terremotos eventualmente passarão, escreve Fonseca, mas suas repercussões políticas ameaçam perdurar. A assistência internacional não deve, em hipótese alguma, ser transformada em uma ocupação militar. O mesmo governo que, em 3 de janeiro deste ano, invadiu a Venezuela e sequestrou o presidente Nicolás Maduro, que causou a morte de 47 soldados venezuelanos, que controla 83% da receita petrolífera do país, por meio de contas no Tesouro Americano, agora chega com equipes de resgate e quer ser chamado de amigo. E enquanto os escombros ainda fumegam em La Guaira, do outro lado do continente, nos Estados Unidos, a história se desdobra de outra forma. 3 dias após o terremoto, um grupo de venezuelanos entregadores de comida em Washington, D.C., foram presos pelo Serviço de Imigração e Alfândega. Estamos com medo, disse uma mulher que testemunhou a prisão. Este trabalho é o nosso sustento. Enviamos muita ajuda para a Venezuela com os nossos salários. O ICE, que não faz distinção entre dor e sofrimento, não parou por causa do terremoto. Há quase 600 mil venezuelanos nos Estados Unidos que vivem sob a ameaça de deportação desde que o governo Trump encerrou o Status de Proteção Temporária, o TPS, em novembro do ano passado. No próprio dia dos terremotos, o governo americano operou um voo de deportação do Texas com 147 pessoas. A maioria morreu quando o hotel onde as autoridades venezuelanas as processavam após sua chegada a Caracas desabou. O mesmo governo que envia equipes de resgate deporta venezuelanos para os escombros. O advogado John Della Vega resume a contradição com precisão. Não há sequer um aeroporto em condições seguras para que as pessoas retornem ao seu país. Não estamos pedindo uma medida extraordinária. Estamos pedindo que as leis existentes sejam aplicadas. E José Antônio Colina, presidente do grupo Venezuelanos Perseguidos por Motivos Políticos no Exílio, faz a pergunta que ninguém em Washington quer responder. Eles enviaram ajuda humanitária. Estão enviando dinheiro e equipes de resgate. Por que não dar proteção a quem está aqui? A dor da Venezuela tem muitas camadas. E ela não está sozinha, porque enquanto La Guaira ainda cheira ruínas, do outro lado do mundo, outras guerras continuam produzindo sua própria dor e sua própria riqueza. Porque a dor, quando é alheia, pode ser muito lucrativa. A guerra na Ucrânia completa mais de 4 anos. Mais de 4 anos de dor acumulada que não aparece nos índices do mercado financeiro, mas que financia, direto ou indiretamente, a ascensão de fortunas inimagináveis, porque enquanto a dor se acumula, o capital não para, e nunca parou. O escritor e jornalista alemão Fabian Scheidler oferece uma chave para entender essa guerra que vai além das trincheiras. Para ele, o conflito não começou em fevereiro de 2022. Começou há 30 anos, quando o Ocidente decidiu humilhar a Rússia após a queda da União Soviética, expandir a OTAN para o leste e ignorar os alertas de especialistas que advertiram. Se encurralarmos a Rússia, ela vai reagir de um modo que não iremos gostar. Mas a vitória absoluta importava mais do que a paz. E o resultado dessa escolha é uma guerra que Scheidler classifica como um conflito entre 2 dos países mais corruptos da Europa. Rússia e Ucrânia se tornaram ainda mais corruptas com a guerra, não apesar dela, mas por causa dela. Elites extrativistas de ambos os lados encontraram no conflito um mecanismo perfeito de concentração de poder e riqueza. O dinheiro da reconstrução, os contratos militares, os fluxos de ajuda internacional, tudo isso alimenta oligarquias que têm interesse na continuidade do embate. As elites que se beneficiam das guerras na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos e em outros países conseguiram fazer com que o conceito de segurança compartilhada fosse esquecido, afirma Scheidler. E enquanto essas elites lucram, quem sangra é sempre os mesmos, os civis. Do outro lado do Atlântico, quem também lucra é Donald Trump. Desde que retornou à Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos acumulou pelo menos 2,2 bilhões de dólares em ganhos pessoais. Desse total,
1,2 bilhão veio de criptomoedas, negócio que ele mesmo regulamentou de forma favorável ao setor logo após assumir o cargo, revertendo as políticas de repressão do governo Biden. A empresa World Liberty Financial, de sua família, lucrou mais de 500 milhões de dólares com a venda de tokens de governança. Outra empresa, a CIC Digital LLC, ganhou mais de 600 milhões com meme coins estampadas com seu próprio rosto. Enquanto isso, os investidores que compraram esses ativos viram o valor despencar. Os tokens perderam 80% do valor desde o lançamento, e as meme coins, que chegaram a 74 dólares, hoje valem menos de 2. Mas as criptomoedas são apenas uma das fontes. Imóveis no Oriente Médio geraram dezenas de milhões, incluindo 10,4 milhões dos Emirados Árabes Unidos, 9 milhões da Arábia Saudita e 5 milhões do Catar. Todos os países com os quais os Estados Unidos estavam negociando tarifas, ajuda militar e outras questões estratégicas ao mesmo tempo. A família que media acordos diplomáticos é a mesma que recebe os cheques. E a Casa Branca afirma que Trump transferiu seus negócios para um fundo administrado pelos filhos. A Forbes estima que o patrimônio líquido de Trump saltou de 2,3 bilhões em 2024 para 6 bilhões em 2026. Quase 4 bilhões a mais, em meio a guerras, crises e sofrimento alheio. E ao lado de Trump, a figura que talvez melhor sintetize esse capitalismo de guerra editor tem nome e sobrenome: Elon Musk. Nesta semana, ele se tornou o primeiro trilionário da história, após as ações da SpaceX passarem a ser negociadas na Nasdaq. O pesquisador João Magalhães é direto ao analisar esse fenômeno. É uma evidência de que vivemos um tipo de capitalismo extremo e distópico. Vemos recordes de desigualdade sendo repetidamente batidos e, ao mesmo tempo, um completo desinteresse em brecar esse processo. O maior escândalo moral não é que ele tenha se tornado trilionário, é que tenhamos permitido, e mesmo comemorado, admirado e invejado isso. Mas Musk não é apenas um empresário rico. É o líder informal da extrema-direita mundial e usa o X, antigo Twitter, como instrumento de poder político. Magalhães estudou a transformação da plataforma e é categórico. Musk não aboliu a moderação de conteúdo, ele a instrumentalizou. O X não é mais a rede social das elites progressistas globais, diz Magalhães. É o habitat natural do conservadorismo online. E Musk está no centro, direcionando o que a extrema-direita vê e como ela pode ser vista. E é nesse ecossistema que a guerra também é travada, não apenas com mísseis, mas com narrativas. A Palantir, empresa de Peter Thiel, aliado de Musk e de Trump, publicou um manifesto de 22 pontos defendendo que o Vale do Silício tem uma dívida moral com os Estados Unidos e que a elite de engenharia americana tem a obrigação positiva de participar da defesa da nação. A empresa, que já forneceu algoritmos para bombardeios e opera sistemas de vigilância de imigrantes para o ICE, quer construir o software da guerra do século XXI. E já está fazendo isso. Em Gaza, sistemas de IA orientam alvos. Na Ucrânia, drones decidem quem morre. A máquina do lucro e a máquina da guerra se fundiram. E entre elas, como sempre, estão os civis. Em Gaza, crianças palestinas continuam sendo assassinadas na Cisjordânia com uma impunidade que um relatório desta semana descreve como sistemática e documentada. Os corpos continuam se acumulando em Gaza, em Kiev, em La Guaira, nas fronteiras do México, nos escombros da Venezuela. A dor é sempre distribuída para baixo. O lucro sempre acumulado para cima. Fabian Scheidler propõe uma saída que soa simples e é revolucionária. Voltar ao conceito de segurança compartilhada de Willy Brandt. A ideia de que todo país tem o direito legítimo à sua segurança. Um conceito que impediu a Guerra Fria de se tornar a Terceira Guerra Mundial. Por que ele não se manteve até hoje? Pergunta Scheidler. Por que as elites que se beneficiam das guerras conseguiram fazer com que esse conceito fosse esquecido? E enquanto esse esquecimento se torna política de Estado, Musk segue construindo outro mundo. Não o da segurança compartilhada, mas o da fortaleza individual. O historiador
Quinn Slobodian e o especialista em tecnologia Ben Tarnoff analisam o que chamam de muskismo, um regime de acumulação que funde capital com o Estado, monopoliza funções essenciais e vende tecnologia para a autossuficiência, num mundo que ele mesmo ajuda a tornar mais hostil. O mestre e colega do IHU, Guilherme Tenyer, aprofunda essa análise. O historiador Quinn Slobodian e o especialista em tecnologia Ben Tarnoff levantam uma tese importante em Muskismo, um guia para os perplexos. Assim como Henry Ford fundou o Fordismo, um sistema de produção baseado na linha de montagem, em torno do qual a família, a nação, o contrato social e os sindicatos precisaram ser reorganizados, Musk e o muskismo são vistos como uma maneira de organizar a sociedade sob o domínio do capitalismo digital. De acordo com os autores, os principais elementos do regime de acumulação muskista são fusão com o Estado, tornando-se um fornecedor monopolista de funções essenciais, concentração da produção, priorizando a resiliência, a independência e o controle, venda de tecnologia para a autossuficiência nacional e individual em um mundo hostil, repleto de outros racializados, e aceleração da digitalização para que tudo seja programável, incluindo e especialmente o cérebro humano. Elon Musk, o primeiro homem na história do capitalismo a ter sua riqueza avaliada em trilhões, é o pai que construiu o berço do futurismo de Fortaleza. Essa combinação de tecnologia avançada e comunidade fechada, modernidade e separação, eficiência e hierarquia. Uma imagem de mundo que, graças aos seus investimentos, que vão desde carros, foguetes, satélites, baterias e até redes sociais, hoje retorna de forma mais articulada, comercializável e globalizada. Slobodian vai além e nos provoca a pensar por que confiamos em Musk, por que nos tornamos o exército de consumidores, usuários, eleitores, fãs e clientes públicos e privados sem os quais seu monopólio global não existiria? Para o historiador, é preciso interrogar o Musk dentro de nós, isto é, a tentação sobrevivencialista, ultra-individualista que possuímos diante de um mundo que parece estar se desfazendo, de nos refugiarmos através de arame farpado, talvez até mesmo digital. A tentação de uma casa autossuficiente graças à energia armazenada em uma bateria na garagem, de uma caminhonete blindada para enfrentar o mundo, de uma conexão via satélite que nunca nos falha e de um algoritmo que nos diz quem está dentro e quem está fora. E a lógica do lucro não opera apenas nas guerras e nos mercados financeiros. Ela opera também dentro de casa. No celular, no aplicativo que promete enriquecer e entrega endividamento, porque há outras formas de sugar a dor dos mais pobres. E uma delas está na palma da mão de 45 milhões de brasileiros. A Copa do Mundo está na tela. Mas antes do apito inicial, antes do primeiro gol, antes mesmo da escalação dos times, já aparece uma bet. No uniforme do jogador, na placa do estádio, no banner que cruza a transmissão, no story do influenciador que você segue. Impossível assistir a um jogo desta Copa sem ver bets. Um levantamento exclusivo do portal ICL Notícias revelou que 61% do público que apostou durante a Copa perdeu dinheiro com as indicações de probabilidade da Cazé TV, plataforma de streaming que transmite jogos e que recebe aportes milionários da XP Investimentos e dinheiro direto das casas de apostas. O negócio é lucrativo. Para a plataforma, para quem aposta, a conta raramente fecha. E a lógica é essa mesma. As bets não existem para que o apostador ganhe, existem para que ele continue apostando. Os números do Brasil assustam. Em 2025, quase 45 milhões de brasileiros estavam vinculados a apostas, 30% da população adulta do país. A pesquisadora Dayana Rosa é categórica ao classificar esse cenário. As apostas já operam como um produto de risco, com efeitos mensuráveis sobre o comportamento, a saúde mental e o endividamento dos apostadores. Mais de 12,8 milhões de pessoas já apresentam algum comportamento de risco relacionado a apostas. Mais de 600 mil brasileiros se inscreveram na plataforma de autoexclusão. E o SUS ampliou o teleatendimento a jogadores compulsivos por alta demanda. O custo social das bets é devastador. Ainda em 2025,
o governo arrecadou 10 bilhões de reais com as casas de apostas, mas os impactos sociais gerados naquele mesmo ano chegaram a 38 bilhões, quase 4 vezes mais do que a arrecadação. Desse total, 30 bilhões estão associados à saúde mental, uso de drogas, alcoolismo, depressão, ansiedade e suicídio. Estamos adoecendo, perdendo pessoas. Outras estão tirando a própria vida por conta das apostas, e apenas 1% dessa arrecadação é destinada à saúde, denuncia Dayana Rosa. E enquanto isso tudo acontece, o Congresso faz cera. A agência pública mapeou o que os parlamentares nos corredores chamam de bancada das bets, uma articulação informal, mas poderosa, liderada por nomes como o deputado Dr. Luizinho, o senador Ciro Nogueira, o deputado Felipe Carreiras e o senador Ângelo Coronel. Eles não têm frente parlamentar oficial, atuam nos bastidores, retirando impostos de projetos de lei, engavetando propostas contrárias e articulando viagens a paraísos fiscais com empresários do setor. Em novembro de 2025, quando o PL antifacção tramitava no Congresso, a bancada retirou do texto uma contribuição de 15% sobre as bets, deixando de arrecadar estimados 30 bilhões de reais por ano para a segurança pública. A Copa acaba em julho, as bets ficam. E a pergunta que resta é simples. Quando um país tem 45 milhões de pessoas vinculadas a apostas, quando o custo social do setor é quase 4 vezes maior do que o que ele arrecada, quando famílias perdem tudo e crianças são alvo de publicidade disfarçada, em que ponto isso deixa de ser entretenimento e passa a ser uma emergência de saúde pública? Há ainda uma realidade que os dados não conseguem medir completamente. A dor é uma dor silenciosa, doméstica, invisível, que não aparece nas transmissões da Copa e nem nos balanços das casas de apostas, mas aparece nas filas do SUS, nas sessões de jogadores anônimos, nas cartas anônimas enviadas à CPI, e aparece nos índices de suicídio, porque a ludopatia não é um vício sem consequências, é um vício que mata. E o Congresso, que deveria proteger essas pessoas, está ocupado protegendo quem lucra com elas. Enquanto o jogo continua, há ainda dores que não são tão vistas, as dores espirituais, porque há instituições que foram construídas exatamente para acolher quem sofre, e que, em vez disso, fecham as portas para quem quer servir. A Igreja Católica vive essa tensão nessa semana, entre o apelo das mulheres e leigos que querem participar, e um Vaticano que, mesmo sob um papado conciliatório, ainda diz não. A homilia é a pregação do Evangelho a partir de uma interpretação que compreenda as dores do cotidiano da sociedade e que utiliza as palavras de Deus para trazer algum tipo de conforto e entendimento de determinadas situações. Buscando aproximar a comunidade com a Igreja, os bispos católicos alemães, desde os anos 70, têm solicitado periodicamente permissão ao Vaticano para diversas formas de pregação leiga. O pedido mais recente foi o indulto para que leigos, teológica e espiritualmente qualificados, encarregados pelo bispo, preguem a homilia aos domingos e dias santos. Além da tentativa de seguir um caminho sinodal para a Igreja, o presidente da Conferência Episcopal Alemã, Dom Rainer Wilmer, conforme reportagem da revista América, fez um alerta para as novas realidades do sacerdócio. A situação pastoral na Alemanha se intensificou a tal ponto que surgem cada vez mais situações em que sacerdotes presidem a celebração dominical da Eucaristia e que, seja por idade avançada, fragilidade física, barreiras linguísticas ou outros obstáculos, não conseguem proferir a homilia de maneira adequada. Ele argumentou que não é defensável perante os fiéis proibir homilias leigas nessas situações. O Vaticano negou a solicitação através do prefeito do dicastério, cardeal Arthur Roche, que afirmou em carta: nenhum indulto poderia ser concedido, pois a homilia é parte integrante da liturgia e inesperavelmente ligada à proclamação do Evangelho e à presidência da celebração, sendo, portanto, reservada a sacerdotes e diáconos. O teólogo católico e cientista da religião,
Jun Mo-sung, em artigo publicado no IHU, alerta que essa visão do Vaticano pode fazer com que os padres caiam em um cristianismo idolátrico. Padres incapazes de entender o que está acontecendo no mundo e oferecer palavras de coragem e esperança correm o risco de cair em um cristianismo idolátrico, só para manter o seu lugar e a sua importância nas comunidades. E ele complementa: O desafio é então como ajudar lideranças das comunidades e igrejas particulares concretas, padres, freiras, que estudaram teologia nos últimos 25, a dialogar com a comunidade e a sociedade sobre temas teológicos fundamentais do nosso tempo que o Papa Francisco e Leão XIV apontam: a idolatria do dinheiro, a crise ambiental e a inteligência artificial. O filósofo, mestre e doutorando em educação Anderson Barcelos Martins, também em artigo publicado no IHU, ao destacar a nomeação de mulheres para cargos administrativos na igreja e excluir sua presença na liturgia, aponta outros problemas vinculados a essas decisões conservadoras: o machismo e o clericalismo. Não é a presença de mulheres que desestabiliza a estrutura da igreja. O que desestabiliza é a exposição de que seus mecanismos de poder sempre dependeram de exclusões naturalizadas. O que hoje se nomeia como ruptura é, na verdade, revelação. No fundo, quem trata a manutenção do status quo não trata apenas de defender a tradição, mas de preservar uma forma específica de controle sobre quem pode falar, decidir e representar, destaca Anderson. Vivemos tempos distópicos. O horizonte parece ter desaparecido. Na verdade, estamos no coração de uma crise planetária com tal gravidade que poderá significar o fim da espécie humana. No entanto, a Terra passou por 15 grandes dizimações, mas a vida sempre sobreviveu. Alimento a esperança de que também desta vez sobreviverá, mas não sem penosos sacrifícios a serem pagos em vidas humanas e da natureza. Estas palavras do teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff nos remetem a uma esperança embebida de uma dose de melancolia. As dores do mundo fazem a Terra gritar. Mesmo assim, tanto o planeta quanto a sociedade que o utiliza de casa já demonstraram que outros caminhos são possíveis. Em seu artigo publicado pela revista Liberta do ICL, Boff evoca um conceito de era ecozoica, criado pelo cosmólogo Brian Swarm. Esta seria uma outra era geológica, onde aquilo que está ligado à casa comum ganharia centralidade. A tecnociência, a própria IA e todos os demais saberes estariam a serviço do cuidado desse dom sagrado que o universo ou Deus nos tem contemplado. O planeta vivo, a Terra, Grande Mãe, Pachamama e Gaia, com todos os seres que ela gerou e nela vivem e convivem. Para que isso aconteça, precisamos nos conectar com as vivências do mundo concreto. Como disse o teólogo e professor Vito Mancuso, em entrevista publicada pela revista Libertà, devemos seguir os métodos do cardeal Carlo Maria Martini, fazer a Lectio Divina, oração, reflexão e contemplação da realidade. Martini deixou-me o seu método, a Lectio Divina da realidade, entendida não apenas como modalidade de ler a Bíblia, mas como modalidade de ler a própria realidade. Significa possuir a honestidade profunda de quem enxerga a realidade como ela realmente é, com desencanto, e ao mesmo tempo introduzir nela aqueles critérios de esperança, de utopia e de coragem, capazes de torná-la fecunda, explica Vito Mancuso. O teólogo e filósofo Fernando Altemeyer Jr. indica como as homilias devem contribuir para esse propósito. O melhor da homilia está no fim: apontar horizontes, favorecer esperanças e não ser um profeta da desgraça. Terminar com prudência e alegria, sem repetir os começos nem os meios. Ir ao ponto, entusiasmar o povo para que saiba fazer a hora e a história. Assim, Martini nos dá exemplos de figuras de grande espiritualidade, profundidade e substância, que não constam no calendário litúrgico, mas que podem indicar caminhos de esperança. Tomemos como exemplo Bonhoeffer ou Etty Hillesum, Simone Weil e Mahatma Gandhi. São santos que jamais aparecerão no calendário litúrgico. Nem mesmo o próprio Martini será canonizado. Rosario Livatino, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Giorgio Ambrosoli são mártires da justiça, exemplos que mostram que o ser humano não é unicamente egoísta,
pode ser muito mais. Retomando as palavras de esperança de Leonardo Boff, enquanto a flora e fauna crescerem e se multiplicarem, enquanto a florzinha amarela cresce no meio de pedras áridas, enquanto nascerem crianças, é um sinal de que Deus ainda acredita em sua criação e não deixa de amar a humanidade. Uma utopia? Sim, mas necessária para não nos desesperarmos e darmos lugar à esperança, que é fine finalite só, e não defraudar. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. A direção, roteiro e edição foram comigo, Lucas Chardon. Apresentação e roteiro de Mônica Lima. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Regiane Bastos, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Guilherme Tenher, Matias Lengert e Matheus Dias. Até a próxima!